Renata, eu vou pegar daí de onde você deixou, mas eu vou pedir para o Edu Petrari deixar você aqui comigo, porque eu tenho uma apuração e sei que você também tem apuração. Não sei se depois a gente vai desdobrar melhor a sua, mas eu não queria deixar de falar. Olha só, eu conversei hoje com uma série de interlocutores, integrantes do governo, gente que atua, tem cargo, ministro de outros poderes, pessoas que, por dever de ofício, têm uma relação muito próxima com a elite do empresariado nacional. E trago aqui para vocês uma apuração. O governo recebeu recados muito claros de que o humor da elite empresarial havia mudado. A elite empresarial enviou sinais tanto para o Ministério da Economia quanto para tribunais superiores, cortes de contas, de que, olha, era excusável, para usar um termo que ficou muito famoso na boca do ex-juiz Sérgio Moro, era desculpável que o governo procurasse alternativas enquanto não havia qualquer saída sólida para a pandemia. Mas a partir do momento em que se teve a vacina e o governo não correu para comprar a vacina, e uma vez que comprou tarde, demorou a distribuir, fica difícil encontrar uma desculpa. A expressão que eu ouvi hoje no relato dessas conversas é de que o governo se esforçou demais para deixar que a situação chegasse até onde ela está hoje. Bom, está dizendo que tudo é culpa do governo federal? Não, mas que o governo federal poderia ter adotado uma série de medidas. E, gente, a gente está aqui falando hoje de mudança de tom porque o ministro da Saúde pregou abertamente o uso de máscara. O distanciamento social, é disso que se trata. Esse foi o nível, a margem de erro que o governo Jair Bolsonaro se deu. Então, os empresários enviaram um recado eloquente e isso, sim, deu um empurrão bastante forte para que o governo virasse ou tentasse virar uma chave e buscasse aí um meio do caminho entre o que falou até agora e o que vai precisar dizer aqui para frente. É por isso que você viu o ministro da Economia, Paulo Guedes, aqui ontem na CNN dizendo: vacina, a chave é a vacina, nós vamos buscar a vacina, estamos atrasados com a vacina. O ministro não fala isso sozinho, da própria cabeça, ele está ecoando o que ele ouve da elite do mercado financeiro. Renata, pedi para você ficar aqui comigo porque sei que você tem apuração da equipe econômica. Queria que você relatasse como é que está o cenário para a equipe econômica agora, porque a pandemia se arrastou por um ano e a gente chega agora em março de 2021 no pior momento dela aqui no Brasil. Dani, há uma preocupação bastante significativa dentro da equipe econômica nesse momento. Eu explico. Hoje, o governo, claro, o Ministério da Economia, divulgou a sua projeção para o crescimento da economia em 2021 e manteve uma previsão de alta de 3,2%. Então, isso a princípio a gente olha esse anúncio e pensa, olha, então há uma aposta de que a coisa melhora ali na curva ou de que a situação não está tão ruim. Não é bem assim. Primeiro, algumas explicações que me foram dadas. A primeira é que no final do ano, até esses efeitos que eu estava falando agora, né, a gente teve ali uma sensação de melhora, inclusive indicadores do setor produtivo que indicavam para uma certa recuperação. O final do ano foi positivo e isso, na verdade, se a gente fosse mantendo essa trilha, a gente teria que ter um crescimento ainda mais robusto em 2021. Então, o integrante do Ministério da Economia estava me explicando. O fato de sustentarmos ainda essa projeção de 3,2% indica, na verdade, que a gente está entendendo que há uma retração em cima das expectativas anteriores. A lógica, né, se a gente não tivesse vivendo nesse momento essa segunda onda tão significativa, tão expressiva, seria a gente revisar para cima essa projeção de crescimento. Então, não é um dado assim tão positivo. E o que isso expressa? Primeiro, uma preocupação muito profunda em relação especialmente à inflação. E aí sim, o governo fez uma revisão, aumentando a projeção de inflação para esse ano. No final do ano, acima de 4%. Agora, esse dado me chamou muita atenção. Na metade do ano, o que a equipe econômica está vendo é que essa inflação chega a 7%, o que é bastante alto. Bem, isso é um problema
para o Banco Central, que é o encarregado de mexer ali na política dos juros, justamente mirando o controle da inflação, para segurar essa inflação dentro da meta. Mas é um problema também para a equipe econômica como um todo, porque qual é o diagnóstico? A política fiscal, a indicação para o mercado, para os investidores, de que o lado fiscal, o lado de gasto de despesas não vai ficar descontrolado nesse ano, vai ser essencial justamente para manter essa inflação em algum momento. Então, é um cenário, eu vou abrir aqui aspas de que uma importante fonte da equipe econômica me falou, olha, não estamos nada confortáveis com essa situação. E, Daniela, no final do ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os seus principais auxiliares olhavam sobre as medidas de auxílio e falavam, olha, se a gente tiver ali um número de mortos de 1.000 por dia, se a gente voltar até isso, aí a coisa está muito feia, a gente vai ter que voltar com as medidas todas de auxílio. A gente está em quase 3.000 mortos, é muito acima do que eles esperavam, Dani.